Fala rapaziada que acompanha o Mais MMA, como vocês podem ver eu não estou no estúdio do Mais MMA, mas vai sair vídeo por aqui também. Bom, tô aqui para falar de dois caras que são considerados os melhores de todos os tempos em suas respectivas categorias. George St. Pierre, que foi o rei dos pesos meio-médios por um longo tempo, e também Khabib Nurmagomedov, que foi o dono do trono do peso leve por muito tempo no UFC, se aposentou invicto com 29 vitórias, cartel irretocável, especialista no sambo, no wrestling, né? George St. Pierre também não é diferente, é um cara com o wrestling muito afiado, gosta de aplicar as quedas, gosta de pontuar e também efetivo em cima, né? Gosta de fintar bastante, faz que vai trocar e entra no double leg com perfeição. George St. Pierre se aposentou em 2013 com 26 vitórias e 2 derrotas na carreira. Lembrando que em 2020 ele voltou da aposentadoria direto na disputa do cinturão dos pesos médios contra Michael Bisping e detonou o inglês, colocou para baixo, finalizou no mata-leão e aí voltou para a aposentadoria de novo. Só veio para pegar mais um cinturãozinho e entrar para a história como campeão em duas categorias distintas, né? Peso meio médio e peso médio. E as únicas duas derrotas aconteceu para os dois xarás, Matt Hughes e Matt Serra, duas lendas também do esporte. Uma foi pro Hughes lá no início da carreira e depois no UFC 69 em 2007, quando ele tomou aquele nocaute que todo mundo ficou surpreso, né? Ele era o favorito, claro, mas depois na revanche ele venceu o Serra e tomou o cinturão de volta, então 26-2, esse foi o currículo de George St. Pierre. Já o Khabib se aposentou com 29/0, como eu disse, e suas últimas 3 vitórias foram sobre Conor McGregor via mata-leão naquela luta rodeada de polêmicas em 2018, depois veio Dustin Poirier, outro mata-leão em 2019, e aí ele pendura as luvas em 2020, finalizando Justin Gaethje num triângulo perfeito ali, numa transição muito bonito o ataque. E o principal motivo para a aposentadoria de Khabib foi a morte do pai dele, o senhor Nurmagomedov, o seu mentor e comandante de um clã de lutadores no Daguestão. Inclusive também foi o cara que criou aí o Islam Makhachev, atual campeão peso leve, né? Uma missão que ficou por conta do Khabib, né, de levar o Makhachev até o topo, e ele conseguiu honrar o seu pai e todo o trabalho da equipe Nurmagomedov. Mas o principal motivo então foi a perda do pai dele, e ele prometeu para a mãe que cuidaria dela, então por isso ele se ausentou dos octógonos. Mas o principal motivo desse vídeo é questionar quem venceria esse duelo de lendas, George St. Pierre ou Khabib Nurmagomedov. E para quem não lembra ou não sabe, essa luta foi muito cogitada, muito ventilada lá por 2020, primeiro no MMA, no UFC, depois no grappling, só que nunca saiu da conversa, nunca saiu do papel. E recentemente, agora nos últimos dias, o George St. Pierre participou do podcast Pound for Pound nos Estados Unidos, com a participação ali de Usman e Henry Cejudo, dois ex-campeões do UFC, e ele foi questionado sobre essa luta, quem venceria. George St. Pierre explicou em detalhes nesse podcast que se a luta tivesse acontecido, ele venceria, tamanha sua confiança à época, e ele chegou até a traçar uma estratégia para vencer Khabib. Confere na tela então a análise do jogo do Khabib em detalhes feita pelo canadense. O Khabib é muito bom com um overhand de direita, ele é ótimo em medir distância e criar um dilema na mente do rival entre uma queda e um overhand. Ele é muito bom e se torna mais perigoso quando coloca você de costas para a grade, porque ele é um mestre no wrestling em cadeia. Meu estilo é diferente, é mais no meio, no centro do cage. Sou muito bom em fingir ataques e criar distrações para chegar até suas pernas. Sou mais dinâmico e chamo isso de quedas proativas e reativas no centro. Mas Khabib é melhor quando tem seu oponente com as costas na grade. Então, minha estratégia, se eu tivesse lutado contra o Khabib, seria manter a luta o máximo possível no centro do cage e não ter medo de derrubá-lo. Acho que seria o primeiro ou um dos primeiros caras que ele enfrentou que tentaria colocar ele para baixo. A confiança do brabo George St. Pierre realmente estava muito alta e ele disse mais. Acho que Khabib poderia ter me vencido, não estou dizendo que eu derrotaria o Khabib o tempo todo. Eu estava confiante o suficiente para aceitar aquela luta, porque pensava que se pegasse aquela luta, eu o venceria naquele dia, naquele lugar específico. Isso não significa que eu venceria ele sempre, mas eu estava confiante. Mas posso estar errado. Acho que o venceria porque, de certa forma, se ele colocasse pressão em mim, eu o colocaria para baixo. É isso, galera. Resolvi trazer para vocês essa declaração do George St. Pierre em forma de vídeo e aproveitei para trazer um pouco do retrospecto, um pouco da história dessas duas lendas. George St. Pierre, rei dos pesos meio-médios
por um longo tempo e Khabib, o eterno rei dos pesos leves, porque se aposentou invicto e como campeão. O que vocês acham? Quem teria vencido se essa luta tivesse realmente acontecido? Ou melhor, quem venceria se acontecesse agora? Georges St-Pierre versus Khabib Nurmagomedov. Deixe o seu palpite aqui nos comentários aqui embaixo, é muito importante a sua participação. Eu fico em cima do muro, eu tenho um apreço maior pelo Georges St-Pierre, porque eu sou mais daquela geração ali, né? Então acho que eu torceria para o canadense. E vocês, para quem torceriam num possível confronto aí? Não dá nem para falar confronto de estilos, né? Apesar de o Georges St-Pierre ser karateca, mas é um cara muito afiado no wrestling. E ele disse ali que a estratégia dele seria fazer a luta no centro, fintando e colocando para baixo. Olha só, ele garantiu que ele seria o primeiro a colocar o Khabib para baixo e vencê-lo, né? O primeiro a vencê-lo. Espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante, se inscrevam no canal, participem, conto com todos vocês. Beijão no coração e até o próximo.